Hoje, quarta-feira da Sagrada Família, você está no lugar certo, na hora certa e para receber uma boa palavra da parte de Deus, amém? Tem uma mensagem aqui que eu estou compartilhando no dia de hoje, que está queimando muito mesmo ao meu coração. Peço que você fique atento, que você vai sair daqui com a sua bênção em nome de Jesus, amém? Deus, Ele tem sido bom conosco aqui com mensagens. Na segunda-feira Ele nos deu uma mensagem muito boa, falando até sobre o Zaqueu e algumas revelações que Ele nos trouxe. No domingo também. Mas antes de chegar aqui na nossa mensagem aqui, que é a mensagem do dia de hoje, o que eu queria comentar com vocês? O que eu comentei aqui no domingo, na parte da tarde e da noite, quando Deus me deu um entendimento aqui, lá em Mateus capítulo 13, não é a mensagem, não precisa ir para lá, aonde Jesus ele volta para a pátria dele, Jesus volta para o meio do povo onde ele foi criado, onde ele cresceu. E a Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar a palavra. Ele começa a pregar a palavra com autoridade. E muitos que estavam ali, eles olharam e falaram: poxa, de onde vem tanta sabedoria? Da onde vem tanta sabedoria? Não é possível que esse aí não é Jesus. Ele não é o filho ali do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Ele tem ali os irmãos, que é o Tiago, o José, o Simão, o Judas. Como é que pode vir tanta sabedoria desse homem? Poxa, a família dele é uma família simples. E eu estava comentando com os irmãos o seguinte: às vezes nós estamos agindo como essas pessoas, e por isso Jesus ele não tem libertado muitos, por isso Jesus não tem operado na casa de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes nós desprezamos a palavra. Jesus ali veio como um homem simples, sabe, ele não vestia as melhores roupas, não era isso não, mas ele veio pregando uma mensagem simples, mas mensagens com ousadia e com poder. A mensagem que Jesus pregava, quando ele pregava, muitos eram curados, libertos, pessoas eram abençoadas. E Jesus falou que ali naquele momento ele não pôde operar mais milagres naquele lugar. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Às vezes vem uma palavra e a gente olha e fala: poxa, eu já conheço essa palavra, eu já sei, eu já li essa palavra. A palavra de Deus nunca vai ser a mesma, nunca. Você pode participar dos 4 cultos comigo aqui, eu pregar a mesma mensagem, você vai ver que cada culto Deus vai falar diferente com você. Você pode assistir essa mensagem agora pelo YouTube, aí assista uma vez, você vai ver que Deus vai falar de um jeito, você daqui a pouco fala de outro, vai ter outro entendimento, às vezes para uma determinada área da sua vida, uma luta que você está passando, Deus vai falar com você. Eu estava ministrando hoje na madrugada uma mensagem que nem era o que eu iria trazer hoje, mas Deus queimou o meu coração. Eu ia pregar em Jó capítulo 23, mas eu quero estudar com você um pouquinho hoje Jó capítulo 22, o versículo 28, vamos lá. Na madrugada não deu para ali trazer essa mensagem completa, o tempo ele é curto, eu tinha ali 3 minutos, 4 minutos, aqui eu já tenho um pouquinho mais de tempo para trazer essa mensagem para você. Jó capítulo 22, o versículo é o de número 28, fique ligadinho, vocês estão aqui pelo YouTube, fique aí até o fim desse culto, tenho certeza que você vai tomar posse da sua bênção em nome de Jesus. E se essa palavra falar com você, compartilhe com outras pessoas também, nos ajude a divulgar a palavra, sabe, a levar a palavra para outras pessoas também. Quando você compartilha uma mensagem, quando você compartilha um dos nossos cultos, você está nos ajudando a evangelizar, amém? Vamos lá, Jó capítulo 22, o versículo é o de número 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Preste atenção nisso aqui. Às vezes tem pessoas que determinados caminhos dela está em trevas, está em escuridão, ela vive tropeçando, ela vive caindo. Às vezes ela está vivendo um momento de trevas na vida sentimental, outros na vida conjugal, outros na vida financeira, alguém na vida espiritual, e assim vai. O que o Jó ele fala aqui? O que a Bíblia nos ensina aqui? Nós temos que determinar. Mas além de determinar, Deus falou algo ao meu coração. Nós temos que ser pessoas determinadas. O que é uma pessoa determinada?
é uma pessoa decidida, uma pessoa que tem objetivo, uma pessoa que tem propósitos, uma pessoa que tem alvo. Vou dizer algo para você: se você não tem alvo na vida, você nunca vai chegar em canto nenhum. Você tem que ter alvos na sua vida. É na sua vida espiritual, você tem que ter alvos. Você tem que colocar objetivos, propósitos, você tem que ter uma meta. Se você não colocar metas, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai parar, você vai desistir. Quer ver um exemplo aqui? Eu acho que tem alguns irmãos aqui. Quem já foi para a academia, ou às vezes tem em casa uma esteira. Alguém já correu na esteira? Quem já correu? Deixa eu ver quantos irmãos aqui. Olha que bacana. Você já correu, aí você chega num determinado tempo, o que você faz? Vou parar. Se você não determinar quanto tempo, você para. Que nem eu coloco lá, às vezes estou com a minha esposa, falo assim, a gente vai correr 30 minutos. Não sou acostumado. Quando dá 20, a minha língua está saindo para fora. Meu Deus do céu. Só que por que eu vou terminar? Sabe por que eu vou terminar? Porque eu falei que eu iria ficar os 30 minutos. Então é isso. É onde que eu quero chegar para você aqui nesse dia de hoje. Você tem que ser uma pessoa decidida. Agora decidida para o bem, não para o mal. Como assim para o mal? Aí estava vendo o pastor já pregar algo que eu já estava meditando. Na mensagem de hoje dele, estava falando sobre isso aqui. Às vezes é um casamento. Vamos dar um exemplo aqui. Não, eu estou decidido em casar com fulano. Aquele fulano vai ser meu. Mas o fulano é casado. Isso é de Deus? Poxa, o fulano, pastor, mas ele não é casado no papel. Mas ele tem uma família lá. Ele tem filhos. É certo você destruir uma família? Não é. Então a pessoa ela tem um propósito para o mal. Ela está ali, não, mas é que eles não estão bem lá. Não, mas não existe isso. Não existe. Eu tenho que orar para aquela família se restaurar, para ser restaurada. Então, quando eu tenho uma meta, um objetivo, tem que ser para o bem. Você tem que ter um objetivo para o bem. Porém, ele diz o seguinte: além de você determinar e ser uma pessoa determinada, você tem que ser uma pessoa firme. Porque tem pessoas que começam às vezes com aquele fogo todo, sabe? Não, eu vou ir, eu vou conseguir, mas ela para. Ela não é firme, ela desiste, ela desanima. É a mesma coisa hoje. Você está aqui, você fala, pastor, eu tenho familiares que não estão na igreja, eu tenho familiares que se desviou, eu tenho familiares que se afastou da igreja. E o que você está fazendo para trazer os seus familiares? Você está decidido a lutar pela sua família? Você está determinado, sabe, em trazer a sua família para a igreja? Você está firme ali no propósito que Deus colocou no seu coração? Ou você é uma pessoa que desiste fácil? Ou você é uma pessoa que quando vem um obstáculo você para? Você é uma pessoa que quando vem um obstáculo você desiste? A Bíblia diz aqui que nós temos que ser firmes. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina isso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15. O versículo é o de número 58. Olha o que a Bíblia diz aqui. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15. O versículo é o de número 58. O que ele diz aqui? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Deus. Isso aqui é para os irmãos, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para nós, isso aqui é para você que está aqui hoje. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Pastor, eu quero ver a luz brilhando na minha casa, eu quero ver a luz brilhando na minha família, eu quero ver a luz brilhando na vida dos meus filhos, eu quero ver a luz de Deus brilhando nas minhas finanças, eu quero ter sucesso, eu quero ser bem sucedido. Primeiro passo, você tem que ser firme, determinado e uma pessoa firme. O apóstolo aqui, ele falou, você tem que ser firme, não pode ser uma pessoa que desiste fácil, desanima fácil. Você tem que ser constante naquilo que você faz. É os seus propósitos de oração. Como eu disse aqui, se você não tem um propósito de oração, você vai parar. Eu estava falando aqui, poxa, que alegria ver 70 pessoas orando comigo 4h30 da manhã. No domingo, 96 pessoas orando comigo 4h30. Imagine a gente todo aqui na igreja, numa campanha de oração. Eu abri um culto aqui de segunda a segunda aqui, ó. Para mim, eu estou aqui. 4h30 eu estou aqui, pessoal. Já pensou? O que vai acontecer nessa igreja? O que vai acontecer no nosso bairro? O que vai acontecer na nossa cidade? O que vai acontecer no nosso estado? O que vai acontecer no nosso país?
Imagine um avivamento. Mas independente, veja, tem pessoas que estão ali comigo nessa oração. Eu falava até com os obreiros o seguinte: até dia 10, até dia 14 de dezembro, nós estamos nessa fé em oração. Você pode ter certeza que quando acabar esse propósito, você vai sentir falta. Deus vai te chamar nas madrugadas, você vai acordar nas madrugadas para orar, você vai pegar o costume de orar, você não vai conseguir parar. Você não consegue parar. Então aqui voltando, você tem que ser constante. Eu vou ser constante na oração, eu vou ser constante na leitura da palavra, eu vou ser constante em congregar, eu não vou parar, não vou desistir. E a Bíblia diz o quê? Sempre abundantes na obra de quem? Do Senhor. Sabe, eu comecei uma campanha pela minha família. Tem gente que vem na igreja hoje, pega uma rosa, depois vai embora, nem aparece mais. Vai acontecer o que na vida dessa pessoa? Nada. Porque ela não tem compromisso, irmão. Ela não tem compromisso com Deus. Sabe, hoje eu vou ir para a igreja, eu vou quando dá, Deus entende a minha situação. Não, meu irmão, quando você está determinado, aconteça o que acontecer, você fala, eu vou ir buscar minha bênção. É como o Jacó, a Bíblia diz que o Jacó, ele passou uma noite lutando com Deus. Na hora que o anjo falou, Jacó, o dia está clareando aqui, meu, me libera aí. Ele falou, você só sai daqui quando você o quê? Me abençoar, eu quero a minha bênção. É você segurar a palavra de Deus e ser determinado. Meu Deus, isso aqui vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha casa, vai se cumprir na minha família. Eu vou ver a luz de Deus brilhando dentro da minha casa. Eu não vou desistir do meu familiar, pastor, mas ele está totalmente perdido. Aparentemente parece que está tudo perdido, mas quando Deus entra em ação, um milagre acontece. Ele está falando, olha, seja constante, seja sempre abundante. Eu entrei numa campanha, eu vou ir firme nessa campanha. Eu não vou quebrar essa campanha, sabe por quê? Porque ele diz assim, olha lá, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nem quem? No Senhor. Nenhuma das tuas orações, sabe, é em vão. Das tuas vindas à igreja, você não está aqui por acaso. Existem pessoas que trabalhou o dia todo, algumas irmãs cuidaram da casa, trabalharam, limparam, chegaram cansados. Você chegou cansado do seu trabalho, veio aqui buscar a palavra. Você não está saindo, você não está aqui por acaso. Deus sabe do seu esforço de você estar aqui hoje e Ele vai te recompensar. Diga assim, Deus vai me recompensar. Você não está aqui por acaso. Eu falava aqui, não estava nem no meu esboço, eu citei no culto da tarde aqui, Daniel capítulo 10, versículo 10. Daniel capítulo 10, 10. O que diz aí Daniel capítulo 10? Tem coisa boa aqui, quem está entendendo a palavra aqui, ó? Não falei para você que você vai sair daqui com tua bênção hoje? Olha o que diz aqui, Daniel 10, 10. Diz assim, e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. O anjo visitou Daniel. Olha o versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E ele diz assim, eu vim por causa das tuas palavras. Diga glória a Deus. Deus está ouvindo as tuas orações, irmãos. O seu trabalho no Senhor não é por acaso, uma campanha, um propósito que você está fazendo pela sua família. Outro exemplo, bem rápido, que eu citei aqui também, coloca para mim Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Perdão, Lucas capítulo 1, se eu não me engano, não está aqui no meu esboço, o versículo é o 5. Lucas capítulo 1, versículo 5, é isso mesmo. Lucas 1, 5. Olha o que diz aqui, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que bacana. O casal andando junto, o casal andando na mesma fé,
no mesmo propósito, servindo a Deus. Olha lá, versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram avançados de idade. Então veja, ele servia a Deus, era um homem e uma mulher de Deus, não tinha filhos, a mulher era estéril, mas mesmo assim o casal andava junto. O casal tem que andar junto, irmão. O casal tem que andar junto, tem que estar ali, andando na mesma fé, sabe, no mesmo propósito. Deus tem falado muito conosco por esses dias sobre isso. Às vezes a gente vê casa dividida, família dividida. Não, você tem sua conta, eu tenho a minha. Você tem seu carro, eu tenho o meu. Você tem isso aí, não, você não toca no meu carro. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você não toca no meu carro? Que peraí, a Bíblia não diz que quando o homem se casa com a mulher, ele se torna só uma pessoa? Não tem nada dividido assim não. É seu e meu aqui, nem isso não. Agora lógico, também às vezes tem mulheres, irmão, desculpe, não fique brava comigo, às vezes tem que se aproveita da situação também. Não, a gente tem que ver também, o homem está ali, eu sempre falo, o homem é cabeça, a mulher do lado, auxiliador, andando ali do lado um do outro, os dois planejando tudo junto, os dois querendo crescer tudo junto. Sabe, eu tenho um propósito aqui, vou colocar diante de Deus, vou colocar aqui diante da minha esposa. Olha aqui, ó, você apoia isso aqui, é para comprar um negócio, o que você acha disso aqui? Aí ela quer comprar algo, fala, oh, não, eu não concordo. Ela, tá bom então, mas às vezes hoje o marido fala, não quero comprar, não dá para a gente comprar, a mulher já fica brava, já vira as costas para o marido, sabe? Aí começa a fazer greve. Me desculpe a palavreada, uma mulher que faz greve para o marido, ela é doida, está perdendo juízo, ela é doida. Ela vai perder o casamento, irmão. Não existe isso, irmão. Não existe. Vai orar. Tem que se converter. A mulher perdeu o juízo, irmão. Me desculpe, às vezes até ser duro. Não pode fazer um negócio desse. Você vai acabar com o teu casamento, vai destruir com a sua família. Lembrando, eles andavam juntos. Não é a minha mensagem aqui, mas vamos lá, versículo 8. E aconteceu que, exercendo eles o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma. Olha que bonito, irmãos. Mesmo eles não tendo filhos, eles não deixou de exercer o sacerdócio, eles não deixou de servir a Deus, eles serviam a Deus juntos. Olha lá, versículo 9, pula para o 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor e para oferecer incenso. Estava ali oferecendo incenso, oferecendo sacrifícios, honrando a Deus. Aí olha a nossa mensagem 10. E toda a multidão e o povo estava fora orando a hora do incenso. Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Versículo 12, a nossa mensagem. Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhes disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome do quê? De João. Diga glória a Deus. A oração dele foi ouvida, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Pastor, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo campanha, pastor, não estou vendo o resultado. Continue orando. O diabo quer mostrar para você que não está tendo resultado, que as suas orações não estão valendo a pena, que essa situação não vai mudar, que o seu filho não vai mudar. Não é mentira do diabo, irmão. Continue orando, continue crendo. Não, pastor, mas o meu filho caiu, minha mulher caiu, meu marido caiu, e agora continue orando e determinando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a fé. Mais um exemplo, coloca Atos capítulo 10, versículo de número 1. Atos capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 1. Olha esse exemplo, diz assim: havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Eu estou correndo aqui, irmãos. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a quem, igreja? A Deus. Veja, esse homem chamado Cornélio, um homem bom, um homem que ajudava o próximo. A Bíblia diz que ele fazia esmola, ele ajudava as pessoas, ele fazia caridade para as pessoas, e continuava ali, ele tinha oração ali, ele orava a Deus continuamente. Versículo 3, diz assim: e este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus que lhe dirigia para ele e dizia: Cornélio. Versículo 4, este, fixando os olhos nele muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhes disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante o que, igreja? De Deus. Deus estava vendo o trabalho dele,
Deus estava vendo ali, sabe, ali as ofertas que Ele estava dando ali, porque querendo ou não, quando você abençoa uma pessoa, você também é abençoado, amém? Então, quando você está em oração, Deus está ouvindo ali as suas orações. Volta para mim lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ô Cornélio, seu trabalho não foi vão. Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Daniel, desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender, sabe, a se humilhar diante do seu Deus, as suas orações foram ouvidas, as suas palavras foram ouvidas. Diga glória a Deus. Vamos ver então, lembrando, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Você tem que ser determinado. Você não pode ser aquela pessoa inconstante. Você tem que saber o que você quer da vida. Agora eu vou te mostrar algo aqui, irmãos, que Deus falou ao meu coração em Marcos capítulo 10. Fica ligadinho agora, ó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Muito forte aqui, algumas revelações que Deus me deu aqui nessa passagem, e eu quero que você fique ligado agora. Quem está sendo abençoado aqui? Vamos lá. Marcos, eu corri um pouco, até peço desculpa para os irmãos que abrem a Bíblia aí, por causa do nosso tempo, tá bom? Para não estourar o tempo aqui. Mas Deus está na direção de tudo, amém? Até meia-noite é dia. Fazer uma vigília. Vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, e a Bíblia diz que ele fazia o que, igreja? Ele mendigava. Você conhece essa palavra? Eu já preguei ela dezenas de vezes aqui. Mas se prepare para você ouvir coisas que você nunca ouviu aqui. Coisas que eu nunca vi, Deus me mostrou aqui nessa mensagem. Veja, primeiro eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia está falando aqui sobre um homem, que ele era cego, ele vivia nas trevas. Vamos dizer que todos os caminhos dele era escuridão, não é trevas. É a mesma coisa hoje. Às vezes tem pessoas que estão aqui hoje e falam: pastor, todos os meus caminhos estão em escuridão. Comecei passando por uma luta, às vezes meu casamento, daqui a pouco finanças, vida espiritual, assim, pastor, minha vida está indo de água abaixo, sabe, a situação, sabe, eu só estou vendo escuridão. E era a vida aqui do Bartimeu. Os caminhos dele, todos os caminhos dele era escuridão, ele não enxergava nada, até que 47, diz assim, ó, pula para o 47, fazendo favor, 47, mudou a Bíblia aí, mudou o pessoal que está na Bíblia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tenha compaixão de mim. Eu não quero mais viver nessa vida, eu quero uma mudança de vida. E aí ele diz no versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. Olha que interessante, as pessoas chegavam para ele, a Bíblia diz que as pessoas repreendiam ele. Imagine a multidão. Tem pessoas que eu acho que chegavam para ele: ô Bartimeu, cala a boca, Bartimeu, fica quieto aí, Bartimeu, para com isso, vai embora, amigo, vai embora. Ele foi embora? Não. O que ele fazia? Clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão pôde parar ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele era decidido, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele estabeleceu uma meta. Foi o exemplo que eu dei para vocês aqui. Quando você vai fazer um exercício, poxa, eu vou entrar numa esteira, você tem que colocar a meta: eu vou correr ali 30 minutos. Mesmo que dá 20, você fala: vou parar. Você não para, sabe por quê? Porque você determinou ali que você vai conseguir fazer aqueles 30 minutos. É dessa forma na nossa vida espiritual. Eu vou determinar que não vou parar. Ninguém conseguiu parar o Bartimeu, porque ele era um homem decidido. Ninguém consegue parar uma pessoa que é decidida, irmão.
Lembrando, decidido em fazer as coisas do bem, decidido em buscar Deus. Estou decidido aqui em lutar pela minha casa. Eu estou decidido em lutar pelo meu casamento. Meu Deus, me dê uma palavra. Meu Deus, me dê a direção. Estou decidido aqui em tomar posse da minha libertação. Estou decidido aqui a lutar por um objetivo que Deus colocou no meu coração. Tentaram calar ele, falando: ô Bartimeu, vai embora. Ele falou: não vou não. Eu quero que você guarde isso aqui, que no final tem coisa aqui que eu quero mostrar para você. Voltando um pouquinho, versículo 49, o que ele diz? E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhes: tem de bom ânimo, levanta-te que ele o quê? Te chama. Outra hora, quando eu pregava essa palavra, eu já expliquei aqui para os irmãos, vou pegar aqui um gancho e falar de novo. Veja, Jesus agora para. Veja, o homem conseguiu parar Jesus. Ele conseguiu parar Jesus como clamando. E a própria Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não, mas tem que clamar. Você tem que buscar de todo o seu coração. Você não pode ser uma pessoa que, sabe, desculpe as Marias, mas já viu aquele ditado: Maria vai com as outras? Não, não vou não. Eu estou determinado no que eu quero. Ninguém pode me parar, que nem o Neemias. O Neemias decidiu, sabe, reconstruir a cidade dele quando ele descobriu que estava tudo destruído, os muros. Ele foi, orou a Deus, ele jejuou, Deus deu a direção, ele começou a reconstruir os muros, foi para a cidade dele. Aí chegou alguns amigos que eram inimigos, se apresentando, né, como amigo: vem congregar comigo. Neemias falou: não, não vou não, porque eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Vocês aqui estão numa grande obra, nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Eu estou numa grande obra e ninguém pode me parar. Às vezes vão ter pessoas que vão chegar para você e falar: você está indo muito para a igreja. Tem pessoas que chegam para mim: ô irmão, você está orando muito, cuidado, você tem que dormir mais. Eu sei o que Deus falou comigo. Enquanto eu não alcançar o que Deus falou comigo, eu vou continuar orando. E não tem ninguém que vai me fazer parar. Ninguém, nem familiar, nem minha esposa, nem meus filhos, nem pai, nem mãe. Pai também não, meu pai já foi para a glória. Mas ninguém vai me parar, a não ser Deus. Ele colocou o objetivo no meu coração. E quando você tem o objetivo, você não para. Ninguém pode parar um sonho, algo que Deus colocou no seu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Neemias continuou até que ele reconstruiu toda a cidade, toda a muralha ali, quando estava tudo feitinho ali, a cidade restaurada. Ele foi lá e viu que o mover de Deus ali, amém? E é o que você vai ver na sua casa. Olha o que diz aqui, volta. Então ele diz o seguinte: olha, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí eu estava comentando aqui, o que era mais fácil? O cego ir até Jesus ou Jesus ir até o cego? Aí Jesus manda o cego vir até... Sabe por quê? A Bíblia diz: achegai-vos a mim, que eu se achegarei a vós. Jesus quer ver o seu esforço. Fala para ele vir aqui. Fala para ele ter bom ânimo. Quem quer vencer na vida aqui? Você tem que ter bom ânimo. Não pode ser uma pessoa desanimada. Vão surgir pessoas no seu caminho para tentar te desanimar. Irmãos, porque os que seguiam Jesus eram discípulos. Irmãos, era uma multidão. Às vezes pessoas de dentro da igreja vai tentar te parar. Mas quando você tem um objetivo, ninguém te para, irmão. Ninguém vai te parar. Agora Jesus para e fala para ele: tenha bom ânimo. Diga assim: eu tenho que ter bom ânimo. E logo em seguida Jesus fala para ele: levanta. E ele diz que o mestre chama. Só que aqui não era Jesus. Sabe quem foi que chamou ele? Aqueles mesmos que outrora estava falando para ele: ô, vai embora, rapaz, sai fora, cala a boca, cala a boca, Bartimeu. Agora Jesus pega essas pessoas e vai lá você e chama ele. Fala que eu estou chamando ele, eu quero ter um particular com ele. Se prepare, irmão, quando Deus tem um particular com você. Quando você tem um particular com Deus, a sua vida muda, sua casa muda, sua família muda, suas finanças mudam, amém? Aí ele chama, e o Bartimeu vai, versículo de número 50. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Não vou ficar aqui não, versículo 51. Pula para o 51, meu filho. Diz assim: e Jesus falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu tenha o quê? Veja, o que o Bartimeu ficava fazendo junto do caminho ali? Na beira do caminho? Mendigando. Ele poderia chegar aqui e falar: Jesus, me dá aqui algumas moedas, me ajude aqui financeiramente. Mas ele, o que ele falou? Quero luz. Eu quero enxergar.
Eu quero ter visão. Você tem que pedir a Deus visão. Me desculpe dizer, irmão, tem muita gente na igreja que ela enxerga fisicamente, mas espiritualmente ela não tem visão. Por isso sofre na vida. Por isso é uma derrota o casamento, a família, as finanças é uma derrota. Ela não tem visão. E agora ele tinha um objetivo. Ele falou, eu quero enxergar. Eu quero visão. Mas aí olha o nosso ponto aqui, versículo de número 52. Isso aqui foi incrível. E Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado aqui agora? Ele foi curado? Aqui ainda não. Ponto ali, parou ali. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou? A tua fé te salvou. Era isso que ele queria ouvir? Ele queria ouvir o quê? A tua fé te curou. Só que sabe o que eu achei interessante aqui? A Bíblia diz, e logo viu. Então veja, logo depois ele viu e seguiu Jesus pelo... Irmãos, isso aqui falou muito ao meu coração. Lembra que eu falei para você quando a multidão chegou e falou para ele: vai embora, irmão, se cale. Ele foi embora? Não. E agora Jesus falou para ele: vai. Ele foi? Foi ou não foi? Ele foi. Ele foi e seguiu Jesus pelo caminho. Mas quando é que ele seguiu Jesus pelo caminho? Quando ele o quê? Enxergou. Mas quando Jesus falou para ele: vai, ele se levantou e começou a andar. Ele foi. Mas sabe o que é interessante aqui? A multidão chegou para ele: vai embora. Ele não tinha uma palavra. Ele não tinha uma palavra ali. Agora ele tinha uma palavra. Agora Jesus deu uma palavra para ele agora: vai, ele foi. Quando você vai sem a palavra, você não vai ser abençoado. Você vai continuar em trevas. Quando você vai com a palavra, você vai ver que a luz vai brilhar nos teus caminhos. Olha a diferença de você ir sem a palavra e com a palavra. Então aqui você vê, quando a multidão mandou ele embora, ele falou: não vou não. Eu quero Jesus, eu quero aqui, ó, que ele fale comigo. Eu quero uma palavra. Eu quero a minha bênção. E o interessante agora, veja, que ele foi, mas ele foi com a palavra. Não tome nenhuma decisão sem a palavra, irmão. Não tome uma decisão. Pastor, eu vou entrar num relacionamento. Você orou a Deus? Eu vou entrar numa sociedade. Você orou a Deus? Deus te deu uma palavra? Não. Então não vai, porque você vai quebrar. E tem gente indo pela emoção. E ela está se quebrando e depois vai falar: Deus falou comigo. Deus não falou com ela coisa nenhuma. Deus não falou. Foi da cabeça dela ela falando que é Deus. Tem gente que está assim dentro da igreja, falando que é Deus e não é Deus. Deus mandou você sair? Deus mandou você ir? Deus mandou você tomar essa decisão? Não mandou. Então não vou. Eu não vou. Eu só vou quando Jesus me der uma palavra. Jesus deu a palavra para ele e falou: vai, a tua fé te salvou. Veja, agora ele recebeu a salvação. Mas logo que ele foi, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo quê? Sabe o que eu entendo aqui? Por que ele seguiu Jesus pelo caminho? Porque ele entendeu que Jesus era luz. Ele entendeu que se ele deixasse de seguir Jesus, ele iria viver em trevas. Ele entendeu que se ele saísse do caminho agora, ele iria viver tropeçando. Tanto que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ele entendeu: não, agora eu não abandono mais Jesus não. Para que abandonar Jesus, irmão? Para que sofrer? Para quê? Quem abandona Jesus vai viver tropeçando na vida, vai viver quebrando a cara. Você tem que ter um objetivo. Eu não vou desistir. Ah, pastor, não vou mais para a igreja. Mas quem falou para você não ir mais para a igreja? Foi o diabo. É o próprio diabo, porque Deus quer que você congregue, Deus quer que você siga Jesus. Siga Jesus pelo caminho e você vai ver que tudo vai dar certo. Deuteronômio, volta lá para mim, Jó, para finalizar, entrar em oração, Jó capítulo de número 22, 28, rapidinho. Ele diz aí: e determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus... Está aqui. Você tem que determinar, mas você também tem que ser determinado. Lembra, só a conclusão do nosso início, aqui do início, meio e fim da nossa mensagem. Seja uma pessoa decidida. Desculpe aqui as irmãs, de novo, volto a dizer, me perdoe todas as Marias, é um ditado aí, né? Não seja Maria, vai com as outras. Eu não vou pela cabeça de homem nenhum.
Eu vou pelo que Deus fala na palavra, por aquilo que Deus colocou ao meu coração. Seja decidido, tenha objetivos na sua vida, vá buscar a sua cura, o seu milagre. Pastor, mas os médicos dizem que eu vou viver desse jeito, mas Jesus falou que eu não vou viver, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre, eu quero a salvação da minha casa, eu quero a restauração do meu lar. Você não está aqui nessa noite por acaso. Seja uma pessoa decidida. Vão tentar te parar. Esquece. Pastor, mas todo mundo me abandonou. Mas Deus não te abandonou. Deus está com você. Deus está com você, é o que importa, irmão. Se Deus está com você, você é maioria. É maioria. Pastor, só sou eu lá dentro da minha casa. Você é maioria. É maioria, acabou. Não tem ninguém que vai te parar. Então seja determinado, tenha objetivos, tenha o propósito. E seja firme. Seja firme, tá? Meu Deus, eu vou ser firme até o fim. E aí, a luz vai brilhar em teus caminhos. Pode se preparar, que a luz vai brilhar lá na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, lá na sua empresa, nos seus negócios, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Por favor, irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Coloque sua mão no seu coração em nome de Jesus. Feche os seus olhos, com seus olhos fechados, seu coração aberto. Vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ouvimos aqui a Tua palavra, ouvimos aqui a Tua direção, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta palavra, por mais esta mensagem. Nós entendemos, ó Pai, que temos que determinar e sermos pessoas determinadas, decididas, pessoas que têm objetivo, pessoas que têm propósito, pessoas que têm alvo. Meu Deus, não podemos, ir pela cabeça dos outros, pela cabeça de familiares, de irmãos, mas sim pela direção do Senhor, Pai. Nós temos que ser firmes. Não podemos ser pessoas que no primeiro obstáculo nós paramos, desistimos, desanimamos. Continue firme. Tenha propósitos na sua vida. Faça propósitos de oração, faça propósitos de leitura. É uma campanha, que você veio fazer em favor da sua família. Não seja como aqueles irmãos que começam uma quarta-feira e depois para. Seja aquela pessoa que está firme ali, não desiste, não para. Seja pela sua vida financeira. Se você precisa de uma bênção, era para você estar aqui na segunda-feira. Seja por uma libertação ali, para você que quer receber poder, você tem que estar aqui, na sexta-feira. Seja pela sua família, você tem que estar na quarta-feira. Você tem que estar decidido. Vai ter pessoas que vai chegar para você e falar: você está sendo fanático, você vai demais à igreja. Não dê ouvidos a essas pessoas. Continue até a luz brilhar nos teus caminhos. Lembre-se que o seu trabalho no Senhor não é vão, não é em vão. Deus está vendo o seu esforço, Ele está vendo as suas orações, Ele está ouvindo as suas orações. Parece que quanto mais você ora, parece que mais as coisas pioram. Continue orando. É o diabo querendo mostrar para você que não vale a pena. Não dê ouvidos a irmãos, a pessoas. A obra é grande, você não pode parar. Cuidado com quem fica te chamando para congregar. Você veio aqui hoje, foi Deus que te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te fortalecer. Ele quer entrar dentro da sua casa, Ele quer restaurar o seu lar, Ele quer restaurar a sua família, Ele quer salvar o seu filho. Então tenha objetivos, diga para Deus: Deus, eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou ver toda a minha família aqui, eu vou ver toda a minha casa te servindo. O Senhor vai me dar sabedoria para ganhar toda a minha parentela, o Senhor vai me dar sabedoria para ganhar todos os meus entes queridos. Oh Jesus, 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 vem Pai amado, vem Espírito Santo, vem Deus Todo-Poderoso. Fala para Ele: Deus, eu vou chegar, eu vou alcançar. Meu Deus, visita, meu Pai, cada irmão que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, visita a casa, a família. Isso, diga para Ele: eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim há uma promessa e um deserto, e eu não
vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa estou à espera. Fala pra ele: o Deus que me trouxe até aqui, e o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Diga pra ele: eu vou chegar lá. Declare a palavra que me manteve em pé aqui, a palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá, eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Diga: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui, e o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Declare a palavra que me manteve em pé aqui, a palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Avançando não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Então diga para ele: eu vou chegar, Pai. Fala para ele: ninguém pode me parar, Jesus, ninguém. Fala para ele: eu vou ver toda a minha família aqui te servindo, Senhor. Determina agora, determina ali a salvação da sua família, determina o seu milagre. Não tem demônios, não tem principados, não tem potestades que possa te parar. Diga para ele agora: Jesus, eu creio na salvação de toda a minha casa. Se levante agora para batalhar. Se levante agora contra todo mal. E diga para ele: mal, você vai sair da minha casa, você vai sair do meu casamento. É você, demônio, que virou a cabeça do marido. É você, demônio, que virou a cabeça da esposa. É você, demônio, que virou a cabeça do filho. Eu digo agora: sai, demônio. Vai saindo agora. Nós te repreendemos, nós te amarramos, nós te amaldiçoamos.
Eu digo agora, sai. Pega tudo que é seu. Pega todo o teu mal. Pega toda a maldição, brigas, contendas, divisões. Eu digo, vai embora, sai agora, em nome de Jesus. Frieza conjugal. É o marido que já não procura mais a esposa. Ele já se acostumou a viver no canto dele. A esposa que já não procura mais o marido. Eu digo, sai daí do meio, demônio. Vai embora, solte o filho, solte a filha. Demônio que leva o familiar pro vício, das bebidas, do crack, da cocaína, da heroína, da maconha. Eu digo, sai, vai embora agora. Demônio que colocou a segunda pessoa no casamento, na terceira, eu digo agora, vai embora. Bata em retirada, caia por terra agora. Todo mal, toda maldição, toda obra do inferno, eu te repreendo, eu te amaldiçoo, eu te expulso, em nome de Jesus. E você vai declarar: e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Só a igreja declare: eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. E eu já caminhei bastante. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Declare: eu vou chegar lá. Mais uma vez, só você e eu. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Eu vou. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. E eu vou. Pode aplaudir Jesus bem forte, nas palmas assim, ó. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. E eu vou chegar lá. E eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar. Pode aplaudir Jesus em forte. Aleluia. Diga: eu vou chegar lá. Olha pro seu irmão, diga para ele: você vai chegar lá, meu. Olha para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela: você vai chegar lá. Não deixa ninguém sozinho não. Olha aí do seu lado aí, ó. Quem crê, você vai chegar lá? Se ninguém falou com você, diga assim, ó: bata no peito. Diga assim: eu vou chegar lá. Nós vamos chegar, amém? Pode aplaudir Jesus em forte.